Existem desenhos animados que entram na nossa cabeça e transformam o jeito como a gente enxerga e interpreta a vida. Honestamente, eu não esperava por isso, porque eu pensei que o desenho Procurando Nemo era apenas um desenho animado para crianças, mas não. É também um desenho que fala sobre metas. E é justamente o mar, o cenário do filme, que nos oferece a metáfora perfeita para a gente entender isso. Imagine o mar, vasto, profundo, em constante movimento. Com essa imagem em mente, permita perceber como a jornada de uma vida humana parece ter a mesma natureza do mar. Agora, note como a vida humana pode ser dividida em dois tipos de objetivos, sendo que cada um constrói uma fase diferente da vida. Para pessoas que nasceram com condições de pobreza, principalmente esses, o primeiro objetivo é o que eu chamo de meta procurando Nemo. Essa meta nasce do desejo, da falta, da carência. O gatilho que aciona essa meta é a indignação com a própria condição de pobreza dentro da sociedade. A meta Procurando Nemo significa nadar com o objetivo de ultrapassar a arrebentação. E a arrebentação é a zona onde as ondas quebram sobre as cabeças. As ondas representam a necessidade de lutar por tudo que é vital para a sobrevivência e segurança humana, cuja ausência coloca em risco a capacidade de uma pessoa existir com dignidade. Passar a arrebentação exige usar muito mais a força, a resiliência e a determinação do que ter um plano de ação detalhado. Basicamente, significa nadar para não se afogar. E depois de muito esforço e persistência nadando para não se afogar, algumas pessoas aguerridas alcançam a meta procurando Nemo. Elas param de ter que ficar pulando ondas e chegam às águas calmas do mar aberto, superam a escassez e acumulam bens. Quando pessoas de origem humilde prosperam pelo próprio mérito e esforço e sobem de classe social, é mais do que justo que celebrem esta conquista e aproveitem cada momento da nova vida. Bater a meta procurando Nemo é a prova do valor dessa gente. Mas é exatamente nesse ponto da história dessas pessoas que se esconde um perigo. Com a vida material dominada, a dor da carência desaparece e elas passam a acreditar que, por dominarem um jogo, jogar fica mais fácil, como de fato fica. Então pensam, a questão agora é só usufruir o que conquistamos e continuar jogando o jogo que dominamos, para expandir para além do que nós já temos. Mas cuidado, olha só o que o poeta e escritor alagoano Ledo Ivo deixou de aviso sobre esta certeza. O que sobra da vida é a obra, o resto só sobra. Em outras palavras, tudo que for acúmulo puramente material irá naufragar no mar do esquecimento. Ou seja, só a obra permanecerá viva e imortal na mente das pessoas. E isso serve de alerta. Morrer é ser esquecido. E é muito triste imaginar uma história de vida construída com tantas lutas e vitórias ser simplesmente apagada da memória das pessoas. Lembra que eu falei que existia um perigo? Pois é, bater a meta procurando Nemo abre instantaneamente um divisor de águas que separa os que serão os muito ricos, mais esquecidos, daqueles que serão, além de ricos, lembrados para sempre. Mas como assim os esquecidos e os lembrados para sempre? Lembra? Só a obra permanece e é para isso que existe um segundo objetivo, uma meta complementar e sequencial à meta Procurando Nemo. A esse objetivo eu chamo de meta Continue a Nadar. Essa segunda meta nasce de um estado de maturidade e lucidez.
o momento exato em que o indivíduo reconhece a própria finitude e compreende sem ilusões que a vida é curta e que essa pessoa vai morrer. E diante dessa certeza, ele faz uma escolha audaciosa. A morte do corpo é inevitável, mas a morte da memória da sua história dá para ser evitada. A meta continue a nadar é a meta que fará o nome e a história desta pessoa permanecer na lembrança das pessoas para sempre. É a meta dedicada à construção da obra, ou, em outras palavras, do legado duradouro. As pessoas que param na conquista da meta procurando Nemo têm uma grande história de vida para contar. E vai contar essa história repetidamente, até que vai parar de contar. Os que partem para a conquista da segunda meta trabalham para que a sua história de vida permaneça imune ao esquecimento. A dúvida que chega junto com o que eu estou falando é: como é que eu faço para isso ser possível? Olha só o que o filósofo Mário Sérgio Cortella nos conta em algumas das suas palestras. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir, eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Cuidado. Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. A fama passa. Claro. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar. Ser importante. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Por isso, olha que interessante. O que é alguém que é importante? É alguém que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. O fato de eu me saber mortal serve para eu lembrar que eu não tenho todo o tempo do mundo, para que a minha vida não seja pequena, fútil, banal, né, que não seja descartável. Por isso, eu quero sim, e desejo que você também, quando nós deixarmos de ser, que a gente faça falta. Por isso, a meta continue a nadar é como nadar em direção à linha do horizonte. Não haverá um ponto de chegada, porque o horizonte, à medida que você nada, ela vai andando para trás. Porém, existe uma nova motivação. Na vida, a meta continue a nadar significa decidir usar toda a estrutura conquistada para fundar um legado, transformando o seu sucesso financeiro em permanecer na história. Mas como isso é possível? Fundando um instituto que cuide de pessoas desafortunadas como ela foi e as ajude a ultrapassar a arrebentação, criando um atalho existencial, um caminho das pedras para que elas ainda não precisem lutar da mesma forma que o vencedor teve que fazer. Pessoas agradecidas te tornarão importantes para ela. E enquanto houver alguém lembrando do seu nome, a história de luta e glória permanecerá viva. Como disse Cortella, a morte em si não é uma ameaça, é uma advertência. O fato de nós sabermos que vamos morrer nos faz lembrar que nós não temos todo o tempo do mundo para começar a jornada da meta continue a nadar, para impedir que a história de vida tão rica seja esquecida ou deturpada por interpretações aleatórias. Parafraseando Ledo Ivo, na morte,
tudo o que é mortal só sobra, mas a obra, se bem trabalhada, preservará a história de vida para sempre. Por isso, continue a nadar e as pessoas continuarão lembrando da sua história de glórias. É isso.